Vamos lá. Chegando, vendo se está tudo certo com a live de hoje. Convidando aí os amigos. Boa noite, vamos chegando. Esperando vocês aqui com ansiedade boa do papo que a gente vai ter. Tanta live boa acontecendo, né, minha gente? Eu fui abrir a minha aqui, aí fiquei vendo o pessoal que tá ao vivo, me ajeitando. Fiquei vendo o pessoal que já tá ao vivo por aí. Boa noite, Germânia. E fiquei já babando por umas lives que estão acontecendo também, simultaneamente, né? Inclusive aqui mesmo, na região, muita coisa boa acontecendo para a sociedade, só não aproveita quem não quer, né? Que a gente tem muita coisa para aproveitar. Vão chegando e se aconchegando. Ah, e o querido pastor Atilano já entrou. Vamos lá. Estamos aguardando o pastor entrar. Aê, pastor! Fala, minha amiga! Estamos aí, chegamos. Estamos. Parece um sonho, viu? Que eu tô te vendo. É assim, de longe, mas de perto. Mas estamos juntos, minha colega. Oh, Minha colega obrigada. jornalista. Agora somos colegas, graças a Ai, ó, você. olha a vida, que a vida, hein? O que é Que a revela. vida? Porque foi Parabéns, você que me estamos colocou juntos. nessa, pastor. Você que me Pois colocou é, nessa. mas quando eu te vi, eu senti que você tinha cara de jornalista, pinta de jornalista, parece. Você tem que fazer jornalismo. Você fez, olha, se deu bem. E é isso, e Oh, dá para servir muito a igreja, né, com essa profissão. É uma profissão muito. extremamente útil para a igreja. Não É. resta dúvida. O E jornalismo, eu nem, graças a nem Deus. imaginava como seria tão útil assim, porque parece que cada vez mais está sendo mais necessário essa questão da comunicação para a Bom, igreja. a prova, a pandemia está aí para provar isso mais uma vez, né? Já Mais uma vez. estava, só que agora com a pandemia isso aumentou mais ainda, né? Pois é. Então, vamos praticar a nossa comunicação social aí. É. E é por isso que a gente está aqui também na live, por causa da pandemia. Exatamente, ó. Tá forçando muitas parcerias e amizades. Então, já fiz com várias pessoas que eu já não encontrava há anos, assim como você também. Não, fiz até música, né? Eu tenho uma amiga que eu conheço, hoje ela está com 40 e poucos anos. Nós já somos amigos há 25 anos e nunca fizemos nenhuma música junto. Antes fizemos na pandemia. Eu Uau, mandei que a bom. melodia, ela fez a letra. Aí Que coisa. fizemos, já cantamos. É a Vanessa Pinheiro, lá de Brasília. Quer dizer, eu sou amigo dela desde adolescente. Agora que a gente finalmente fez uma música junto, né? Eu Coisa tenho vários boa. discos, ela também. Então a pandemia tem suas coisas boas, né? Uma delas Tem, foi essa. tem seu lado bom, com certeza. Para mim também está sendo um momento de muitas reconexões. Obviamente, realmente, essa conexão, né, que a gente está tendo agora. E também porque eu vi o lançamento do livro, né? Do livro O Cristianismo Pós-Pandemia. E aí eu já fiquei doida para conversar. Olha ele aí, tô doida para pegar ele aqui. Ah, não chegou para você ainda não? Ainda não. Que E pena, que pena. eu ainda sou muito analógica, eu gosto do livro assim, sabe? Impresso para pegar, para ler. Ah, sem dúvida, não, sem dúvida, é bem gostoso mesmo, só com a luz boa de manhã sentado assim, né? Ele tá muito bonito, tá bem escrito, bem variado ele, assim, como são 10 autores, ele tá bem variado, cada um escreve no seu estilo, é muito legal, e ele tá bem fácil de ler, bem gostoso de ler, bem prático, né? Porque foi essa a ideia. No mês de abril, quando nós fomos contactados pelo Neriel,
Lopes, que é um grande publicitário, né, organizador da Expo Cristã e muitos outros eventos de grande porte no Brasil. Então, ele montou um grupo de pessoas para escrever, né? E aí eu escrevi os dois capítulos nesse livro, né? Muito legal. E assim a gente teve uma liberdade de escrever, apesar de que ele me deu um tema sobre a gente viver. Vou dar o tema exatamente. Confinamento é viver em uma nova velha sociedade. A gente vive numa nova sociedade, mas quando a gente entra para o nosso para o confinamento, como foi chamado, né? O confinamento, a quarentena, é a única quarentena de 90 dias que eu já vi, né? Porque 40 tinha que ser 40, né? Mas ela tá uma quarentena de 90, 120, 150, e não sei até quando vai ser essa quarentena. Então, aí, na verdade, a gente entra para dentro de casa e aí é obrigado a. O que eu vou fazer com as crianças? Eu não tenho mais crianças, meus filhos já estão homens casados, né, com os filhos dele, a casa deles. Mas os pais que estão com filhos devem estar desesperados, e é disso que eu falo no meu capítulo aqui. Os pais desesperados com os filhos em casa, e só o celular e a televisão não é suficiente para distrair essa moçada. Então eles vão ter que enfiar a mão no baú da vovó e arrancar muita brincadeira, muito livrinho, muita historinha para contar e muito brinquedo manual. E os pais vão ter que pegar na massa, brincar com as crianças. Então, esse capítulo eu escrevi é bem engraçado. Você vai rir um pouquinho também. Né? Ah, já Então, conhecendo um um pouquinho pouco, de rir. Um pouquinho de conhecendo rir. um pouco o seu humor, né? Tanto na música quanto realmente nas suas produções e tal, a leitura vai ser muito gostosa, eu tenho Ah, certeza vai disso. ser. E o outro capítulo eu escrevi o peregrino na pandemia. Eu pensei naquele peregrino lá do John Bunyan, que ele tinha assim, um Uma peso nas carga. costas, e Aham. aquela carga, e ele saiu pelo mundo tentando tirar aquilo dele. Então, eu, num dado momento aqui, eu saí pela cidade, coloquei minha máscara e saí andando pela cidade e fui encontrando vários locais, hospitais, creches, escolas, prefeituras, etc. Então você vai ver a minha viagem, a minha peregrinação pela cidade durante a pandemia, né? E meditando. Eu saio de manhã e volto à tarde, mas para você saber os detalhes, só lendo o livro. Só lendo o livro. E eu tenho certeza que vai ser boa também a leitura, porque é uma coletânea, é como você disse. Quando junta outros autores, né? Não que tem livros que são muito bons, você não cansa, mas quando você tem outros autores, você faz essa coletânea, você vê outros olhares em outros temas da vida, se torna uma leitura muito prática e muito gostosa mesmo, né? Que até o segundo. Realmente. Tá me ouvindo direito? Estou te ouvindo bem. Né? Eu Tá. sugeri esse outro capítulo que foi o do peregrino na pandemia, justamente porque para a gente poder dar um olhar menos técnico e mais sensibilista com relação aos problemas. Porque por mais que a gente olhe pelo lado político, técnico, espiritual, etc., existe um lado real, que é o lado das pessoas que estão realmente morrendo, da pandemia que realmente existe, do vírus que realmente existe, dos médicos que estão sofrendo. Eu falo que eu tenho na minha família mesmo, eu tenho a minha nora, que é médica, está lá na frente de combate. Eu tenho minha outra nora, que está trabalhando, visitando lojas em São Paulo. Eu tenho um filho morando em Nova York e outro morando em São Paulo. Os dois polos É. da doença no mundo. E eles estão lá no meio daquilo. Quer dizer, isso é verdade, isso existe. Todos os dias eles me contam de gente que morreu, de gente que está infectada, de gente que está com problema. Quer dizer, então, isso existe realmente. Então, a gente retrata isso também no livro, retratando essa existência, né? E quem ainda não comprou Humaniza, o né? livro, né? Editora Vida. Editora Sim, Vida que saiu. de toda a vida. E aí humaniza também esse assunto, né, pastor? Exatamente. Às vezes as pessoas Exatamente. estão com muita ousadia, sendo muito teóricas, às vezes, nos julgamentos e tal, nas posturas, né, individuais, mas não humaniza. Então, que bom que esse livro está chegando É, com essa leitura desse momento e da comunicação também de uma forma mais humanizada.
E a gente bota, eu coloco lá, eu brinco lá com os Flintstones e os Jetsons. Sim. Porque os Jetsons é a família do futuro, né? E os Flintstones é a do passado. Então o cara que é hoje, eu sou Jetson, mas quando ele entra para a quarentena, quando ele está nessa realidade, ele vira Flintstone. Ele tem que É. voltar lá no passado. É isso aí. Ô, pastor, inclusive a gente conversando aqui, por exemplo, tem gente de toda idade que está chegando aí na live da gente, tem de adolescente até adulto, pelo menos alguns que eu estou percebendo que eu conheço. E aí, por exemplo, a Manu que está aí, eu acho que ela fica pensando, né, quem são os Jetsons, quem são os Flintstones, porque eles não conhecem bem aí esses Ah, personagens. E agora eles vão ter que saber, que lembrar, que rever, que buscar, porque esses assuntos estão sendo trazidos, né, pelos descendentes mesmo. A gente reúne em casa a avó, junto com o neto, e a gente vai conversando sobre assuntos que eram remotos, mas que estão vindo à tona. Então, a pandemia você está sabe. fazendo uma Não, não, bagunça tá um muito rebuliço. boa. Você sabe que eu estou vendo ontem, por exemplo, eu estava num culto onde eu estava lá só para cantar música velha. Eu fui lá para cantar. Eles pediram, não, canta, canta, um monte de música antiga. Eu cantei música antiga. Foi também um dia desse que a gente estava na casa, por isso que redundou esse culto. A gente estava na casa do irmão, acho que a gente ficou umas 3 horas cantando só música antiga. Os novos que estavam lá, para eles era tudo novo, então era tudo lançamento, né? Porque eles não sabiam as músicas, era tudo lançamento para eles, mas para a gente eram músicas de 40 anos, né? Eu descobri que eu tenho uma memória melhor do que eu imaginava que tinha. Eu cantei música que eu não canto há 40 anos, eu cantei perfeitamente e toquei e falei assim, me perguntei aonde que essa música estava dentro da minha cabeça, aonde ela estava, que eu não cantava há 40 anos e cantei. Então é uma coisa fantástica, e isso está acontecendo. Eu tenho visto lives de gente cantando músicas antigas. Olha, você quer ver um negócio legal? Eu assisti esses dias na TV também alguns jogos antigos, assisti trecho de Olimpíada antigo. Falei, nossa, que bom, essa pandemia está sendo bom para a gente dar uma revisada no nosso baú, né? Tiramos as fotografias e tudo para conversar. Quer dizer, o tempo está maior para a gente poder fazer essas coisas, né? Foi muito legal, É, graças a Deus. ou a gente está administrando também melhor o tempo e fazendo coisas que a gente deveria ter feito antes e não fez, né? E, Ah, com pastor, eu trouxe. certeza. Diz, pode dizer. Não, com certeza, com certeza. Agora a pessoa está com mais tempo, está em casa, ela consegue fazer mais coisas, né? Olha, É. alguém está dando aí feliz dia do cantor aí, ó. Feliz para você, né? Você é cantora. Você é Obrigada, uma o senhor também. Você também grande é cantora. cantor, É, cantor, ué, é isso compositor. aí. É, ué. Ó lá, ó. Não adianta ser cantor e não ser candeia. Não adianta ser jornalista e não ser candeia. Tem que ser candeia. Candeia, boa demais essa Isso aí. música. Que É maravilha. Que isso bom aí. que você está com o violão pertinho, pastor Ó, Atilano. precisou Maravilha. eu puxo ele aqui. Isso aí, você fica à vontade. Olha Tá bom. só, a gente trouxe aí esse tema, eu sugeri para a gente falar sobre isso, igreja e redes sociais, porque assim, com relação à comunicação, independente da tecnologia, a gente sempre tem responsabilidade, quanto cristão, sobre a nossa postura nesse meio de comunicação, né, pastor? Com E aí, certeza. quando veio essa ideia de redes sociais e tal, eu não sei se o meu olhar está certo, mas eu percebi que houve um envolvimento mais de indivíduo cristão do que instituição, igreja local ou denominação. Então, era uma coisa meio assim, né? Mais de indivíduos cristãos tendo seus perfis nas redes sociais e tal. Mas quando chega a pandemia, parece que assim há um empurrão e o fluxo das igrejas, das instituições e das igrejas locais estarem dentro das redes sociais também. Isso de YouTube a TikTok. Antes a gente já tinha, né? Algumas igrejas já bem à frente, ousando também, enfrentando muitas críticas, mas agora, por exemplo, as nossas igrejas do sertão, do Alto Sertão da Paraíba,
os líderes precisaram fazer live, precisaram fazer seus cultos assim ao vivo para cuidar do seu rebanho, do seu pequeno rebanho e tal. Por outro lado, outros tiveram dificuldades porque justamente as suas ovelhas não conseguiam conectar, ou não tinha nem perfil em rede social alguma, né? Então, assim, você que está nisso há muito tempo, eu estou chegando agora também, porque eu estou aqui na live, por exemplo, por causa da pandemia. Eu melhorei meu perfil do Instagram por causa da pandemia e por aí vai. Mas, assim, fala um pouco sobre o seu olhar desse movimento, desse empurrão. Fala um pouco para a gente sobre o que você pensa de tudo isso. Vamos lá. É, quando a gente chega na casa dos 50, você ainda demora você chegar lá? Quando a gente chega na casa. Estou com 45, falta só 5. Ah, mas ainda falta ainda um bocado. Mas quando a gente chega na casa dos 50, e eu estou 10 anos na sua frente de idade, 56 anos, o que que acontece? A gente parece que é um elo com os mais antigos e um elo com os mais novos também. Então a gente consegue ter um olhar para o futuro tão bom quanto a gente tem um olhar para o passado. Então a gente consegue enxergar talvez melhor as coisas com mais maturidade do alto dos 50 anos. É uma idade muito, muito assim crucial. Então, e justamente nesses meus 50 anos a coisa mudou demais. Mudou extraordinariamente como nunca mudou na história. Nós nunca tivemos uma aceleração tão grande igual essa. E no Brasil, além da aceleração nessa coisa tecnológica, nós tivemos também uma mudança drástica na questão religiosa. Nós éramos um país há 40, 50 anos atrás, eminentemente da religião católica. E hoje nós somos assim, sem medo de errar, entendeu? E contrariando o IBGE, nós somos hoje quase 50% da população brasileira. Entre aqueles que frequentam igrejas assiduamente ou daqueles que já passaram por ela e estão meio afastados, e aqueles que são simpatizantes. Entendeu? Porque os católicos dizia que era 80% da população, mas na verdade era 30%, 40%. Então a coisa se inverteu agora e nós estamos assim. Quer dizer, a mudança não foi só nisso, foi também na igreja. E aquele tipo de igreja tradicional que existia, e tal, ela não existe mais. Ela não existe mais. Quer dizer, o avanço da tecnologia, nós não temos como fugir dela. Já está provado que hoje 71% da população brasileira está online. 71% da população está online. É gente demais. Entendeu? As pessoas ficam, em média, 9 horas por dia na internet. Ou em redes sociais, internet, computador, mexendo com alguma coisa nessa área. Entendeu? Então ela fica 3 horas em redes sociais, ela fica 3 horas e também assistindo vídeos, ela fica pelo menos 1h30 nos streams, ela fica pelo menos 1h30 nos jogos. Então, quer dizer, está assim, mas nós não podemos esquecer nesse tempo todo que alguém fica, ai meu Deus, e agora está todo mundo nisso. Olha, na verdade, nós só mudamos de plataforma para fazer a mesma coisa que a gente fazia. Os jovens deixaram de fazer os jogos lá na rua para fazer os jogos no computador. A gente começa a assistir vídeo na internet e a gente assistia na televisão. A gente está nas mídias sociais, a gente conversava com as pessoas e agora a gente conversa através das redes sociais e até conversa com mais pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, as nossas necessidades básicas continuam as mesmas. E na igreja, a mesma coisa. Por exemplo, na igreja, a gente precisava fazer comunicação interna, que é o endomarketing, a endocomunicação. A gente precisava fazer a pregação, as nossas aulas, a música, conversas, aconselhamentos, visitas, o relacionamento nosso com Deus, a comunhão com os irmãos, então tudo nós fazíamos, as missões, tudo isso nós precisávamos nos comunicar e nos relacionar. E de repente nós ganhamos uma ferramenta a mais, que é as mídias sociais, as redes sociais, a internet. Ganhamos isso. Por exemplo, nós fizemos cultos agora no dia 26, foi dia do missionário. A gente fez o dia do missionário, eu estava aqui em São Paulo, quem estava dirigindo a live estava na Bahia, tinha gente do Oriente Médio que entrou na live,
etc., gente dos Estados Unidos, outro de outra cidade do Brasil, todo mundo entrou, estamos na live, ali todo mundo junto, quer dizer, a rede social veio e trouxe essa comunicação entre nós. Ela é inevitável, é uma coisa que não vamos melhorar isso, vamos aprimorar isso mais. Mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Mas nós estamos todos cumprindo Abacuque 2:2. Não mudou nada. Abacuque 2:2. Onde o profeta diz, o Senhor diz através do profeta, escreve a visão em tábuas, de forma tão nítida que até quem passe correndo consiga ler. Esse é o relato do primeiro outdoor da história, né? Até quem passa correndo, leia. O que é isso? É um outdoor. Né? Então, agora nós temos as redes sociais, temos aí o nosso livro, ele saiu em papel, mas ele saiu também em e-book. Então, quem quer ver, quem quer ler no papel, lê no papel. Quem quer ler no e-book, lê no e-book, lê no seu tablet, lê no computador, lê no seu celular. Quer dizer, é uma ida sem volta, mas que todo mundo tem que se adaptar. Todo mundo tem que se adaptar. Nós temos que respeitar aquele que gosta do papel e aquele que gosta da coisa digital. Não tem problema. Então, eu acho que essa tranquilidade é que nós temos que ter, e eu acho que no decorrer do nosso assunto aí, a gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa, como as pessoas têm que encarar isso de forma mais natural e menos apocalíptica, e menos, ai meu Deus, é o fim do mundo agora, todo mundo conversando pelo celular. Calma, fica tranquilo. Não, o fim do mundo não é isso, que eu já li o fim da história. Não é assim, não se preocupe. Não é tanto assim, não. Não é o fim. Não, ainda não. Não, ainda não. É isso aí. Eu quero dizer para o pessoal todo que está chegando aí, né? O pessoal do Passou também, esse Selma, que está falando, Atilano, estou por aqui. Oi, Sejam tudo bem, bem-vindos. Selma? Sejam todos bem-vindos. E assim, fica à vontade. Se você quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, enriquecer a nossa conversa, a gente está deixando à vontade, porque eu acho que a live é isso, né, pastor? É assim, é ao vivo e o pessoal está participando com a gente. Eu acho ruim calar o povo. Eu gosto quando o povo fica Joia. falando mesmo. Então tá bom, é isso aí. A gente vai Né? conversando. Que vai Muito conversando. bem. Então, existem pessoas que ainda estão com essa aversão, digamos assim, a essa situação. São poucas ainda, mas elas existem e até ficam desconfortáveis. Mas como a gente está comentando, a situação empurrou todo mundo, então mesmo aqueles que não queriam, que fazia só pela família, vamos conectar com a família e tal, mas agora na pandemia está percebendo que pode ir para além dessas fronteiras familiares, você vai ter que ir até os amigos e você começa a ver que desconhecidos estão também vendo o que você está fazendo e você precisa utilizar com responsabilidade, né? Então eu vejo assim, pastor, eu queria ouvir um pouco sobre isso da sua perspectiva também como jornalista e como pastor. É bom porque você é um pacote. Muito legal, porque você é jornalista, é pastor, é escritor, então de tudo você pode falar um pouco. Ajuda um pouquinho que a gente tá dos dois lados. É igual eu sou pastor e sou músico. Aí eu consigo ver o lado do músico e ver o lado do pastor. Né? Eu consigo ver a briga de cada um. E a briga do pastor e do jornalista. Havia uma certa aversão dos pastores, alguns, claro, né? Com relação a essa coisa de mídia social que vai me endurecer, não, esse negócio não tem gente na frente para a gente falar, a gente fica falando atrás de uma câmera e tudo. Olha, gente, é mais ou menos o que o governo agora forçou todo mundo a ter. Abriu-se uma conta digital para todo mundo, né? Abriu uma conta. Então, você quer receber sua ajuda financeira? Então, entra lá no site, liga o celular. Olha, teve gente que até comprou celular para poder aprender, para poder pegar o dinheiro lá. E você viu que o cara aprendeu, né? O negócio é dinheiro. O cara conseguiu ir pegar o dinheiro dele, tá todo mundo gastando, e já estão gastando com o celular antes do dinheiro poder ser transferido ou ser sacado, já está gastando. E está aprendendo e viu que não era bicho de 7 cabeças.
Ai, meu Deus do céu! Gente, foi a mesma coisa que aconteceu uns anos atrás, quando a gente passou para o celular para trabalhar com banco. Tava Uhum. falando, não, eu gosto é de ir no banco, eu gosto é de fazer minhas coisas ali na boca do caixa. Né? Então, é igual, eu gosto de ver filme no cinema. Então, não, a gente vê agora na televisão, em casa, né? Ver o filme que a gente quiser, tem várias plataformas diferentes para você usar. Quer dizer, facilitou muito a nossa vida e a gente não precisa ter medo. Né? Eu até não gosto quando às vezes fala assim, não, os jovens sabem mais do que os mais velhos de tecnologia. Eu não gosto muito desse determinismo nisso. Não, os jovens têm menos medo da tecnologia do que os mais velhos. Eles têm menos medo, menos aversão. Os mais velhos têm mais aversão. Porque depois, quando os dois param em frente o computador, o celular, seja lá o que for, qualquer um dos dois é capaz. Se estão em perfeitas faculdades mentais, todos são capazes de aprender aonde que aperta, aonde que não aperta, aonde que acende, aonde que... É só uma questão de ter disposição de aprender. Porque todos são capazes de aprender. Uma Entendeu? A gente questão de está vendo aí querer, né, vovozinho com pastor? 80 anos, tranquilamente no celular, trabalhando normalmente. E tem outro que, oh meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Então, as igrejas, os pastores começaram a aprender, ou os líderes de ministério, que a internet é uma ferramenta muito boa para ajudá-los a congregar as pessoas. Mas vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro ponto que eu friso muito quando eu estou prestando uma assessoria para a igreja. Às vezes chega uma igreja para mim, Atilano, eu quero mexer nas comunicações da igreja e tal, e não sei o quê. Assim, o que você acha que a gente deve fazer? Instagram, Facebook, TikTok, e nós temos que fazer, temos que ter isso, temos que... Olha, o irmão precisa... Me dá seu celular aqui, vamos abrir uma lista de transmissão, para você poder mandar mensagens para todos os membros seus. Mas aqui, ó, tá vendo essa lista aqui de telefone? Você liga para eles e marca e vai lá visitar eles, porque você tem 150 membros nessa igreja. Quem Uhum. tem 150 membros, não precisa abrir todas as redes sociais, não. Tem 100 membros na igreja, tem 150 membros. Rapaz, você pode cuidar dessas 100 pessoas aí com tranquilidade, entendeu? Você pode fazer um boletim escrito do tamanho de A4, aquele antigo boletim que todo mundo fazia, é suficiente para você mostrar tudo que você precisa mostrar para a sua igreja. É muito mais fácil o cara ter na Bíblia dele um boletim, lá na Bíblia dele, um boletim escrito as programações da igreja, os eventos, tudo o que precisa saber. É mais prático do que você tentar fazê-lo, abrir o celular, ver as redes sociais todas, onde é que estão as notícias, ver os filmes que o pastor fez, ver não sei o que para saber tudo. Para quê? Pastor, você fala com o seu grupo aqui na lista de transmissão, transmite para eles o que você quer fazer. Porque toda mensagem que vier do pastor, todo mundo vai ler. Ah, o meu pastor mandou. Agora, o duro é você entrar num Instagram, você entrar num Facebook e começar aqueles brilhos todos e para você. E o Instagram de um, aí coisa de notícia, a notícia do outro, a notícia do outro. Você nem lembra para que você abriu o Instagram mais. Uhum. Ficou um boletim bobinho que o pastor imprimiu ali na impressora dele, na casa dele. Ele consegue comunicar os seus membros muito melhor. Uhum. Muito melhor. Agora ele pode usar, por exemplo, o celular, ou o Skype, ou o que ele quiser usar ali, para ele falar com o membro que está doente, ele não pode visitar. Não, olha, Sim. ele pode agora, ô irmão, você está aí, liga aí, ele liga o celular, vai lá no próprio WhatsApp mesmo, no Telegram, ele olha ali, está falando com, igual nós dois estamos falando aqui, ele pode falar com o irmão em tempo real. Né? Eu, Ah, eu falei uma vez para um pastor, assim, eu disse para ele, pastor, a igreja precisa saber o que você faz. O que você faz. Então você vai fazer uma lista de transmissão aqui agora, né, para os seus 50, era 50, 60 membros que tinha na igreja. Então você vai fazer essa lista, e toda visita que você estiver fazendo, você vai fazer um filminho, ou então você faz uma foto. Olha, gente, estou aqui com a Dona Maria no hospital, a Dona Maria está bem. A senhora está bem, Dona Maria? Tô. Aí a Dona Maria dá um tchauzinho para todo mundo. Todo mundo recebe o videozinho da Dona Maria, está bem no hospital. Beleza, à tarde o pastor, isso foi de manhã, porque à tarde o pastor foi na reunião
dos pastores. Aí mostra, irmãos, estou aqui na reunião dos pastores, estamos aqui fazendo, né, planejando para a nossa igreja, vai ser uma bênção, estamos aqui em oração por você, orando pela vida de cada membro. Pronto, gente, os membros que eu fazia durante a semana, aliás, acabou até aquela história, o pastor não faz nada, o pastor só fica em casa assistindo televisão à toa e tal. O cara descobriu que o pastor trabalha, entendeu? Mesmo uma igreja de 50 membros, ele descobre que o pastor trabalha. Então, ele não precisa de toda aquela parafernália de comunicação. Não precisa contratar um jornalista, abolir com o boletim, acabar com tudo que fazia na igreja. Porque eu vou ser franco, você sabe que eu viajo muito, eu e minha esposa fazendo palestras, cantando, etc. E curioso que nos últimos 2 anos para cá, muita gente migrou para redes sociais, etc, etc. Mas tem gente que migrou tanto, que eu só sei a igreja onde é que eu estou, porque tem uma placa lá fora na igreja. Porque eu chego na igreja, não tem nada. Eu não tenho um boletim, eu não tenho mais um folderzinho da igreja, eu não sei nada que a igreja faz. Eu não tenho ideia do que essa igreja faz. Então, se eu quiser saber o que essa igreja faz, eu tenho que entrar nas redes sociais da igreja, escarafunchar lá, e isso eu vou concorrer com centenas de outras que também fazem a mesma coisa, para eu poder descobrir o que essa igreja faz. Quer dizer, a igreja às vezes não faz um livrinho, uma brochurazinha, um negócio para entregar para o visitante. O visitante chega na igreja e não sabe nem o que está acontecendo na igreja. Sim. Passa um filme lá na televisão, que o pessoal às vezes faz muito, aí ele vai e faz um filme com todos os eventos da igreja. Aquele filme é a mesma sensação que a gente tem quando acaba de assistir um jornal. Experimenta fazer isso com quem está do seu lado. Fala assim, vocês acabaram de assistir um jornal, de qualquer televisão. Assistiu o jornal. Aí você desliga a TV e fala assim, me dê 3 notícias em detalhes que foi dada aí hoje. A pessoa não consegue. O que fica, né? Não fica nada, quase. É muito bom a gente mostrar aquele filme na igreja, mostrando para a igreja ter uma ideia de tudo que a igreja faz. É muito legal. Nossa, a nossa igreja tem trabalho com os jovens, com as crianças, está no acampamento, está lá, e não sei o que, tem o Ministério Débora, tem o Projeto Débora, tem isso, tem aquilo. Nossa igreja é uma bênção poderosa. Olha, a gente dando testemunho, foi ótimo o filme para trazer esse aspecto motivacional para a igreja sentir-se uma igreja. E, de repente, a gente entrega para ele um boletim. Aqui um boletim, irmãos, agora das próximas atividades. Aqui, olha, os detalhes, os telefones dos irmãos, das coisas que estão acontecendo e tudo mais. Toma aqui para você, leva para casa. Se você fizer um folhetim desse tamanho e entregar para ele, é mais prático em termos de comunicação do que você abrir trocentas redes sociais, contratar gente para fazer, comprar equipamento caro, fazer isso aqui para poder cuidar de 100 pessoas. Então, a gente tem, agora, quando tem 2.000 pessoas, a igreja tem 500 pessoas para cima, já vale a pena a gente investir. Entendeu? Eu não sei. E entender que nós estamos em igrejas do sertão, igrejas em locais que nós temos pessoas que nem... Oi. Para mim tá ótimo aqui. É porque tá cortando um pouquinho a internet. Tá ótimo aqui para mim. Eu não sei se tá para todo mundo, mas a internet está cortando um pouquinho. Fala aí, pessoal, como é que tá aí? Tá ruim, tá bom? Para mim tá cortando um pouquinho. Eu entendi o que você disse, mas tá cortando um pouquinho a internet. Então, olha, aqui para mim tá ótimo. Eu tô chegando bem você aqui para mim e tudo. A sua imagem aqui tá meio tremida e tá cortando um pouquinho o áudio. Mas acontece, a internet é assim mesmo. Exatamente. A net horrível. A Germânia aí, ó, a internet horrível, a net horrível. Acontece, né? Voltou agora? Um pouquinho, mas voltou, o pessoal está dizendo. Contando para uns, cortando muito, para outros um pouquinho. Mas a gente consegue, viu, gente? Dá para acompanhar. Dá para acompanhar. Estou falando aí. Então, o que acontece? Eu acho uma coisa interessante. Por exemplo, a gente não pode esquecer. Eu me lembro quando eu fui fazer trabalhos, nós fomos participar lá em Juazeiro do Norte,
fazer evangelismo lá na procissão do Padre Cícero, alguns anos atrás. Então, a gente estava fazendo o trabalho lá com eles e fizemos muitas peças de teatro e tal, né? Não sei se você se lembra daquela peça que tem, que o cara coloca uma capa assim e atrás está escrito pecado. Então, aquela capa é o pecado. Aí está escrito pecado, bem grandão assim, né? Tá bom, e depois o cara... Mas a peça é toda muda. Aí a pessoa, depois, Jesus vem e liberta ela daquela capa do pecado. Ah, beleza, aquela peça. No outro dia eu estou conversando com um senhor, uma senhora lá na praça e tal, evangelizando. E aí eu pergunto, o senhor entendeu a peça ontem? Aquela? Ah, eu entendi. Não, na verdade eu não entendi muito bem, não. Mas o que o senhor não entendeu? Bem, o que estava escrito na capa? É porque eu não sei ler. Ah, lá estava escrito pecado. Aí até falei com os meninos depois, ó, quando vocês forem fazer a peça de novo, vocês escrevem assim, fala alto pro público. Pecado, pecado. O pessoal saber, porque tem muita gente que infelizmente é analfabeto. A pessoa não sabe ler. Então, a gente está achando, vai chegar numa igreja, não, nós vamos instituir as redes sociais, vamos fazer isso, com pessoas que não sabem nem ler. Então a gente tem que ter o bom senso de onde a gente está, com quem a gente está trabalhando. Né? Então nós não podemos ser cegos. Ah, não, porque nós estamos em 2020, então tem que ser tudo tecnológico. Não, nem sempre. Nem sempre. A gente tem que ter o bom senso e avaliar o campo onde a gente está. Né? E também, agora, se você tem uma igreja maior, você tem que entender que hoje, né, a maioria das pessoas de 40 anos para cima, elas continuam ligadas ainda, primeiramente no Facebook e, em segundo lugar, no YouTube. Mas que nós já estamos com a juventude aí de 13 a 18 anos, essa turma está toda no TikTok. Está todo mundo no TikTok. Então a gente tem que se adaptar. Então nós temos que comunicar com cada grupo de uma maneira. Com cada grupo. Então, essa é uma coisa que dificultou um pouquinho para a gente que é jornalista, dificultou um pouco, porque no passado nós tínhamos uma notícia, vai ter o evento X. Então a gente dava isso ou na televisão, ou dava no rádio, ou dava no jornal escrito. Acabou. Acabou. A gente escrevia a notícia, dava no rádio, dava na televisão e no jornal. Hoje não. Hoje você tem que fazer essa mesma notícia para todos esses veículos de comunicação. Né? Para todos esses veículos, a gente tem que levar essa informação, cada um na sua linguagem. E aí eu aproveito para falar uma coisa interessante. Com o advento do celular e a facilidade da gente gravar as coisas, todo mundo acha agora que é jornalista, todo mundo acha agora que é comunicador. Uhum. Não é? Não, agora tá fácil. É só eu pegar a câmera, botar na frente e sair falando. E sair entrevistando. Não é assim. Existem muitos conceitos por trás de uma entrevista, por trás de uma live. Existe muito conceito atrás da gente fazer comunicação. Tem muito conceito. A gente estudou demais para ser pastor, né? A gente não estudou para ser pastor, a gente estudou 4 anos de teologia e tal, e a gente depois foi experimentado e a gente se tornou pastor. Aí a gente começou a assumir a nossa posição de pastor. Nós também estudamos jornalismo. Pô, estudei 4 anos de jornalismo, fiz muitas matérias, televisão, rádio, jornal, etc. Aprendi muita coisa, é um assunto que a gente continua lendo sempre e tudo mais, e aprendendo cada vez mais, e de repente, alguém, do nada, pega um celular, sou jornalista. Clica lá no ao vivo e sai entrevistando. E aí a gente vê muitas coisas erradas. Aí a gente vê muitas coisas que não deveria ser feito dessa forma. A gente vê até posts em que todo mundo diz, não, eu mesmo faço o meu post. Aí você encontra os posts com cada erro gritante, coisa que a gente já resolveu na comunicação há milhões de anos, e a pessoa está errando agora. Ela está pensando que está fazendo comunicação. Então, eu sou contra a pessoa pegar o seu celular, fazer de maneira alguma. Mas é importante que ela se aparelhe um pouco, que ela estude um pouco, que ela vai estudar um pouquinho, pegar um livro, fazer alguma coisa. Porque, olha,
a comunicação, de fato, ela não está acontecendo. A pessoa pensa que está fazendo, mas ela não está fazendo de fato. E acontece um problema sério. Você já viu uma pessoa que é neófita, que é um novo na fé, dando testemunho? É Sim. terrível, né? É terrível. O cara não sabe. Ele não sabe nem a linguagem. Oh, Ele não sabe pastor. nem a linguagem. Né? Ele não sabe nem a linguagem para dar o testemunho. Ele entra na igreja, ele não sabe. A gente tem o nosso evangeliquez na Aham. igreja, que é próprio da gente, que está aí há milhões de anos na igreja. Aí a mesma coisa. A comunicação, o jornalismo, tem também seus cacuetes, suas coisas e tudo mais. Então é muito importante que a pessoa se prepare um pouco para poder fazer essas coisas. Isso que eu estava percebendo aí na sua fala, na sua voz, essa questão de manter o equilíbrio, né? Porque Uhum. nisso tudo que você comunicou para a gente, eu percebo esse aprendizado seguinte. Primeiro, a gente tem que perceber o contexto de cada lugar, de cada igreja, para poder agir nessa área da comunicação das redes sociais, né? Para saber a extensão, até que ponto eu tenho que estar em todas ou não. A outra coisa é a motivação, né? Você falou do pastor que tem que ter aquela motivação. Se você tem 50 pessoas ali, então a sua motivação é cuidar delas e tal. E aí eu vejo também que a gente tem que ter um equilíbrio, porque de repente um pastor de uma igreja de 50, 100 pessoas quer estar em todas as redes sociais, se ocupa tanto com essa questão tecnológica e dessa comunicação externa que esquece de cuidar, Gasta muito dinheiro. gasta e não cuida direito daquilo que Deus colocou na mão dele. Isso que você Com trouxe certeza. agora, E eu que falo o é seguinte, a pessoa às vezes está a querendo importância do ouvir, preparo. está cortando A impor- isso. E às vezes, viu, Gleidice, o que o cara quer ouvir é a voz do pastor. Isso, E não ver né? um texto escrito. Poxa, o pastor podia pegar o telefone, pegar meu mouse aqui e fazer de telefone. Ó, ele podia pegar o telefone e falar com a ovelha. A ovelha, na hora que ouvir a voz do pastor, vai até chorar. Ô, É, pastor, você lembrou de mim, pastor? Você lembrou de mim? Ele está querendo ouvir sua voz. Ele está isso querendo acontece, ouvir. isso acontece com Então, a às gente. vezes, é frio, né? Só É, mandando o zap, é frio. e aí isso acontece muito com a gente também, né? E assim, no nosso contexto aqui que eu estou falando, e tem muita gente aí na live com a gente que está se identificando com tudo que a gente está conversando aqui, que você está falando. Porque é preciso a gente buscar esse equilíbrio. Quando a gente pensa em igreja e redes sociais, a gente nem pode ir totalmente, descambar totalmente para essa questão virtual, para essa pegada virtual. No entanto, a gente também não tem que ter essa aversão e esse bloqueio de inserir, porque também vira e mexe alguém, os indivíduos ali da sua igreja, eles já estão ali, eles já estão no meio e também sentem essa necessidade de ter algumas informações no meio das redes sociais. Mas é isso, perceber, né, ter um preparo para perceber quais as redes sociais que o meu público está participando, o que o meu público está precisando ter, né? Até que ponto esse meu público precisa de mim em todas as redes ou em só uma rede, né? Só no WhatsApp ou só no Skype, por aí vai. Então, a gente esclarece aí, o pastor Atilano está falando isso para nós, gente, que a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente nem pode ficar cobrando e nem julgando, porque cada um tem que atuar no seu contexto, mas também não esquecer que se você vai ingressar na rede social, você tem que estudar um pouco. Você não pode Isso. chegar e fazer de todo jeito. Fala, pastor, sobre isso aí. Não tem que se preparar um pouquinho? Não pode chegar e fazer. Lógico. Lógico, a pessoa tem que se preparar para estar falando com o seu público, que é o seu povo, né? Como eu falei, tem poucos membros, fala diretamente com eles. Eu até citei aqui, faça o boletim impresso da igreja, que é aquele negócio, não, mas isso é antigo e tudo mais. Então não faz uma newsletter. Então, faz só digital, e manda digitar a cada membro. O seu antigo boletim, faz ele digital e manda para as pessoas.
para as pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo na igreja. Você sabe, para mim o que mais me preocupa nesse mundo digital é a comunicação. É isso que me preocupa mais. Né? É que nós nunca podemos nos esquecer que a gente tem que o nosso objetivo com a comunicação é dizer alguma coisa. Nós não podemos esquecer o Abacuque 2:2. Vamos, diga, escreva de tal forma que até quem passe correndo esteja vendo, consiga ler. Então, nós temos que continuar fazendo comunicação. Nós temos que comunicar. Qual é a ferramenta que eu preciso? É essa, joia. Essa aqui funciona para esse público? Funciona. Essa não funciona. Eu acho engraçado que tem muita gente que chega na igreja, muito líder que chega na igreja e ele renova tudo, né? Restaura tudo e tudo mais, como se não existisse as pessoas mais velhas na igreja. Ah, não, tem que ser tudo jovem. Aí agora eu vou falar com você que é musicista assim como eu. Não adianta você vou chegar na igreja que agora vamos só cantar hino. Aí a moçada, poxa, pastor, não dá para cantar umas músicas novas aí pra gente, tá? Né? Aí tá, então a gente tem que cantar também. Worship, tem que cantar música brasileira, tem que cantar a música com o povo. É como na nossa casa, né? Na nossa casa a gente não tem o vovô, a vovó, tem a tia que é de meia idade, tem os filhos que já estão ali, né, com seus 13 anos, e tem os nenenzinhos. Então a gente vai se adaptando à música que todo mundo gosta, a gente vai respeitando um ao outro e a gente fazendo aquilo que todo mundo gosta. Então na comunicação, a história é a mesma. Nós temos que chegar aos idosos. Então, como que a gente chega aos idosos? Mas como que a gente chega aos jovens? Como que a gente chega aos adolescentes? Com a música a mesma coisa. A gente tem que chegar com a música própria para esse pessoal. Na comunicação não é diferente. Não é diferente. Não adianta a gente virar agora e falar, não, a partir de agora a escola dominical é toda online. Não, agora na pandemia tudo bem, mas depois, quando voltar, não dá para a gente fazer só assim. Tem quem gosta da aula ao vivo. A aula online é boa, mas a aula ela é ruim até para o professor. Porque o professor fica lá falando para a câmera, ele vai ficando desmotivado, porque depende do tipo de professor. Tem gente que não tem problema. Se você botar ele de frente para uma parede e de frente 5.000 pessoas, ele fala com a mesma empolgação, com o mesmo conteúdo e tudo mais. Mas não é assim a maioria das pessoas. Né? E a gente sabe que vem as pessoas. Eu vi esses dias um cantor famoso aí, que ele estava fazendo 70 anos e ele foi fazer vários shows. E aí, lá no meio da pandemia, ele fazendo um show online, né? E tudo mais. Mas ele estava desconsolado. Porque ele estava sozinho no palco, com o violão dele tocando. Ele estava assim, não, gente, toda hora, ele quase parava a música. Não, esse negócio é ruim demais. É ruim demais ficar fazendo sozinho aqui, vocês aí longe. Ele estava desconsolado. Como eu já vi outro, assim, parecia que tinha 100.000 pessoas na frente dele. Ele pulava e cantava, mas a gente sabia que ele estava sozinho. Uhum. Então na igreja não é diferente. Né? Então, mas a gente tem que saber o que, para quem e como a gente está fazendo. E a gente já está aí caminhando mais, já que a gente vai fazer nas redes sociais, a gente tem que fazer não só o preparo nosso. Mas olha, quando a gente chega na igreja, o pastor chega na igreja, o pastor não é músico, o que ele faz? Ele contrata o ministro de música, ele contrata a equipe, treina a equipe poder fazer a música. Quem faz a música é a equipe de louvor, não o pastor. Ele tem também o administrador, o contador, cada um faz uma coisa. Então, da mesma forma na igreja, você vai fazer comunicação, não é porque você tem o celular que você agora é o comunicador da igreja. Não, contrate uma pessoa que sabe. Você sabe que as transmissões, você sabe direitinho qual é a igreja que se preocupou em comprar equipamento, transmitir, ter uma pessoa preparada, e você sabe quais são as que não foram. Você sabe, é só você ver as lives deles, é só você ver os cultos deles. Entendeu? Eu já participei de vários cultos aqui, de vários estados do Brasil, de fora do Brasil, já participei entrando no culto. Então você percebe que eles têm as pessoas que sabem mexer com isso. Porque não é você, porque você é jornalista, porque você é comunicador, que você tem que saber de tudo.
Você não Aham. sabe de tudo. Você não sabe de tudo. A gente não sabe trabalhar com computador por trás, mexer com som, aquela coisa toda. Não, não é porque eu sou jornalista que eu sou obrigado a saber isso tudo. Cada um na sua praia. Uhum. Então, contrate as pessoas para fazer, pague essas pessoas para fazer, ou se os irmãos querem fazer voluntário, amém, mas voluntário faça de coração, né? E bem feito, fazendo o melhor, colocando os melhores equipamentos, né? Usando o melhor de técnica possível. Os pastores também que vão falar, os professores, seja aberto às orientações desse jornalista, desse comunicador. Ele está falando, não, coloca um terno bonitinho, né? Ou coloca uma roupa bonita, social, bonita para você ir, entendeu? Não fique lá parado, né? Não, fale, porque a linguagem de internet, de rede social, é totalmente diferente da linguagem do culto. Você vê, tem muita gente que tem tentado fazer o culto igualzinho ele faz todo dia o culto dele. Errado, Então, errado. pastor, E e a como é que a gente liturgia é a faz? mesma, Deixa eu falando perguntar uma 50 coisa. minutos. Deixa eu perguntar uma coisa. Agora, como é que a gente faz? Nessa pandemia, é aquilo. As pessoas foram empurradas, houve uma necessidade de comunicar pela internet, certo? Mas muitos não tiveram preparo e não têm condição de contratar. Eu concordo que a gente tem que contratar e a gente tem que preparar, ou se não tem preparo, tem alguém que está preparado. Mas a gente não estava preparado para a pandemia. E aí ela veio e muita gente teve que fazer. Teve que fazer. E aí é que eu digo, e como é que a gente pode ajudar essas pessoas que têm que continuar fazendo, porque a gente também não sabe quando isso vai acabar. Por outro lado, porque começou, mesmo quando passar, algumas pessoas vão ainda ter necessidade de ter a comunicação através da internet, de quando não tinha antes. Eu estou falando de igreja agora, de culto, né? Porque o pessoal do quadro de risco, por exemplo, a gente não sabe quando eles vão poder voltar a estar conosco. Não sabemos quando a gente vai poder ter presencialmente contato com essas pessoas. Então, assim, a gente começa aí na internet sem o preparo, mas foi necessidade. Não tem o preparo ideal, mas ainda a gente não sabe quanto tempo vai estar. E o que a gente diz para esses líderes? Eu estou vendo aí que tem pastor, tem gente de igreja lá de São Paulo, não só BH, de vários lugares está com a gente. É um público que está enxuto, mas é um público que é bem direcionado, que sabe o que quer por estar com a gente na live aí. Obrigada, viu, gente? Não sei nem se o Betão está aí ainda, Angélica Avona, o pessoal que faz muito tempo que eu não vi, que entrou na live, sejam bem-vindos. Mas e aí, pastor, o que a gente faz com esse pessoal que Então, não e não tem recurso, só tem celular. E tem que mas fazer. como eu disse no início, nós estamos numa época sem volta. Sem volta. A internet veio e pronto. É sem volta isso. Então a gente tem que se adaptar a isso, tá? Olha, gente, um celular hoje é que tem muita gente que tem aquela visão assim romântica, imagens e cinema. Ele acha assim que ele precisa de 10 câmeras, 20 pessoas fazendo não sei o quê. Gente, o cara precisa de uma câmera que ele pode colocar ali em pé, em cima da mesa, abrir a boca e falar. Ah, É só isso. E olha, antigamente as câmeras eram muito ruins. Hoje não, gente. Praticamente não existe câmera ruim em celular mais. uhum. Entendeu? Qualquer um celular mediano aí, entendeu? Qualquer um celular mediano hoje tem câmera boa, suficiente. Né? Lembrando que normalmente as câmeras melhores são as câmeras da frente, né? Do celular. E comprar um pedestalzinho assim, a coisa mais simples, baratinha, você coloca, ou então nem precisa disso, diz um irmão lá com a mão lá, filmando, né? Ancora lá os braços lá e filma. Quer dizer, não há mistério nisso. O pessoal fica, às vezes, achando um mistério. Porque o importante é o que você tem para falar, como você quer falar. Você quer dar um close, chega mais para frente. Você quer ficar mais longe, você dá 2 passos para trás. Você quer dar um close, vai para frente. Entendeu? Tem muita gente que acha assim, mas eu vou usar o som do celular. Ué, você bota uma caixa de som do lado, fica usando o som da caixa de som entrando no celular. Mas você pode conversar com qualquer técnico de som da igreja, ele vai saber fazer, não, pastor, é só a gente ligar um fio assim, fazer assim que está ligado. Na pior das hipóteses, faça
com o celular, com o som dele mesmo. Ó. Nós estamos fazendo agora com som de celular. Isso. Som Isso de mesmo. celular. E só pode estar dando algum problema porque a gente está transmitindo. Então dá algum Isso. problema. E outra, porque nesse momento agora, nesse momento de pandemia, nesse momento agora que 10 horas da noite, gente, o universo inteiro está fazendo live. Isso. Aí está realmente entope as linhas todas. O pessoal tem que saber, por exemplo, assim, coisa simples. Olha, nós estamos transmitindo. Por exemplo, na minha casa aqui eu tenho um modem só. É um modem só, mas só tem 2 pessoas, eu e minha esposa, para usar esse modem. Então não tem problema, a gente está usando a internet os dois, não tem problema. Mas se você botar mais 10 pessoas utilizando, só tem uma entrada e saída de informações. Claro que vai entupir o modem. Claro que vai entupir, o sinal vai ficar horrível, etc. Então são coisas básicas que todo mundo tem hoje. Entendeu? Aham. Que dá para fazer, não custa nada. É muito barato hoje. E o pessoal tem que entender que isso é um investimento que vale a pena. Que Isso. vale a pena. Ele não é um investimento, não é jogar dinheiro fora. É um investimento que vale a pena. Né? Por Uhum. isso que a gente tem que investir nisso. Né? E a São gente muitas vai, a coisas. gente vai investindo conforme o que pode fazer. Essa é a ideia, assim, o que eu estou fazendo é o suficiente ou está sendo mesquinho? Eu posso fazer mais do que isso? Né? Então, nunca deixar para trás o que você pode fazer com excelência. Então, você só tem esse celular para fazer? Ok. Mas acho que é importante, né, pastor? Coisas simples que a gente pode perguntar para outras pessoas que sabem. Né? Então, assim, esses irmãos, essas pessoas precisam continuar suprindo essa necessidade na pandemia e, quem sabe, até continuar depois. Mas a gente tem informações onde a gente quiser hoje, a gente pode aprender. Então, aprende um pouco sobre iluminação, Claro. aprende um pouco sobre o cenário, né? Sobre a questão das muitas informações, aprende um pouco sobre o tom de roupa, a cor que você pode usar que vai ser melhor. São Isso tudo tem gente ensinando aí na internet. E olha, e quem está aí no Nordeste, então, o que não falta é sol, né, meu amigo? Você abre a janela, fica de frente para a janela e bota a câmera. Só não faz ao contrário, porque senão você não aparece. Mas você põe ali e deixa o sol te iluminar e faça a sua live, faça o seu vídeo para os seus membros da sua igreja, manda para eles todo dia. Não faça vídeo muito comprido, que ninguém aguenta vídeo de 7 minutos, 8 minutos. Faz um videozinho de 1 minuto, de 2 minutos, dando uma palavra para o seu membro e tal, não sei o quê. Então, eu acho que são coisas simples. Ou seja, nós só estamos usando a ferramenta para fazer aquilo que a gente já fazia no dia a dia, que é pastorear. A ferramenta agora, você vai alcançar mais longe. Você vê hoje as igrejas, por exemplo, conseguem falar com seus missionários em tempo real. O missionário está lá na Arábia Saudita e fala com a igreja. Olha que bênção. Que Isso é bom bênção. demais. É Tem que muito ter esse bom. recurso na igreja. Tem que ter esse recurso. Não pode deixar. E ele é barato. Olha, ele é mais barato do que muita coisa que a gente tem comprado na igreja que não tem necessidade. Às vezes fica trocando um negócio que não precisa e não compra uma coisa dessa, um equipamento simples para a igreja que poderia ser extremamente útil. Né? Então, eu acho que é uma questão de bom senso e de boa aplicação dos recursos da casa do Senhor. Né? É isso aí. E tem muita gente ensinando. Por exemplo, participei de uma live que eu conheci o Neriel, conheci o Maurício, a Elise Amâncio, Uhum. todos eles reunidos numa live. E eu disse, não, eu tenho que estar nisso para aprender mais. E eu estou engateando mesmo, pastor, sabe? Eu estou começando a aprender. Essa live que você viu foi a live, foi a maratona de comunicação. Nós Isso. vamos ter a outra e eu vou estar nela. Vai ser Ah, dia. Eu vou te falar qual dia. Sumiu aqui o dia. Mudou a, o dia. a gente Acho está que é dando, 18 do mês que vem. a gente tá dando a prévia, viu, gente, da maratona. Olha aí, ele com a Vai gente. ter a próxima maratona. Fica atento aí nas nossas redes sociais, que o Neriel já marcou e eu vou estar também falando nela, nessa próxima agora. Mas foi muito boa a maratona e ela está gravada, ela está aí, é só você ir lá procurar. É igual música, a gente tem que sair procurando. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Fala que nem hoje, coitada das vovós, né? Que elas é que ensinavam as receitas, mas agora a gente pega o celular,
fazer tapioca. Aí já vem um monte de gente ensinando a fazer tapioca ali, né? Palmo a palmo, né? É Então, desse jeito. então, hoje tem tudo pra gente, né? A gente quer comprar as Ah, coisas, você compara preço, tem tudo, tá bem fácil pra gente. A gente não pode ter